Então, a primeira pergunta vai para o Dr. Sérgio Thyssen, que é o presidente do IALA, e a pergunta seria: o que é o IALA e como ele surgiu? O IALA surgiu em função de nós termos conhecido a apometria com o Dr. José Lacerda de Azevedo há muitas décadas e notamos que depois que ele desencarnou, as pessoas foram procurando se envolver com a apometria, até trabalhar com ela, mas nós observamos que as coisas foram como que se afastando da apometria como que original, que foi aquela que ele, Dr. Lacerda, desenvolveu. Então, nós fomos um pouco que acompanhando isso tudo, mas vendo muitas distorções. E nós estamos notando isso cada vez mais frequente e algo que nos preocupa muito, porque a apometria é uma coisa só. Não é o que as pessoas, muitas, no Brasil especialmente, têm feito com o rótulo de apometria. Então, o IALA surgiu quando um grupo de amigos que conhecem a apometria como que verdadeira, eu diria, entenderam que era preciso que um grupo se formasse para que nós trabalhássemos a questão de divulgarmos a apometria como realmente ela é, e não como que se tornou pelos equívocos, pelas distorções que o tempo e as pessoas foram ensejando. Então, nós estamos como que desejando fazer um bom trabalho para que o mundo conheça a apometria como ela realmente deve ser estudada e praticada nos moldes de todo um trabalho de muitos anos, ao qual o Dr. José Lacerda se como que trabalhou em prol dela em si, né? Não é o que nós vemos hoje, nós precisamos trabalhar isso adequadamente. A pergunta vai ser para o professor Carlos Barradas, que ele vai falar sobre as origens da apometria. Então, a pergunta inicial seria: quais as pessoas que o senhor considera as mais importantes no estabelecimento da apometria, professor? Minha saudação cordial a todos que estão nos assistindo, agradecimento ao Yala e à sua equipe pela oportunidade que estamos tendo de divulgar a apometria conforme o seu criador, Dr. José Lacerda de Azevedo. Inicialmente estamos aqui numa roda de conversa. Respondendo à pergunta, eu diria que muitas pessoas são importantes na realização da apometria, mas obviamente que há um que é o cabeça de tudo, que é o Dr. José Lacerda de Azevedo, e todos nós já conhecemos de nome. Mas outras pessoas, como o Dr. Luiz Rodrigues, que foi o descobridor do processo de desdobramento do ser espiritual através de uma contagem e acompanhamento da energia mental, e no Hospital Espírita, o seu presidente de então e seu vice-presidente, senhor Conrado Hegel Ferrari e o seu João Amado Venâncio, tiveram grande importância, porque eles deram suporte físico, logístico e moral para que a apometria se desenvolvesse. Mas também é de justiça incluir aqui alguns médiuns, no caso a dona Yolanda, esposa do Dr. Lacerda, pela sua colaboração como médium e, sobretudo, pela sua constante presença, nos instando a todos, e especialmente o Dr. Lacerda, de que sem o amor não chegaríamos a lugar nenhum. Eu muitas vezes ouvia isso dela, ou do Dr. Lourenço, ela estava mediunizada e dizia: Lacerda, é muito bonito tudo que tu estás fazendo, escrevendo, essas tuas criações, ilações físico-matemáticas, mas se não tiver tudo impregnado do amor, tu não chegarás a lugar nenhum.
Então, o amor é fundamental, é a peça fundamental da apometria. Por isso, nós consideramos a importância da Dona Yolanda. Então, repetindo, o Dr. Lacerda, a cabeça genial que conseguiu criar este método de trabalho, a Dona Yolanda, que o sedimentou com amor, o Sr. Conrado Riger Ferrari e João Amado Venâncio, que deram todo o apoio no Hospital Espírita, e o Sr. Luiz Rodrigues, que trouxe a experiência do desdobramento espiritual para Porto Alegre. Eu creio que com isso nós... Dr. James, que o senhor vai falar sobre ressonância vibratória e apometria. Então, qual é a importância da ressonância vibratória na apometria? Ressonância vibratória, no Espiritismo, é a transferência de energia de um sistema radiante emissor para um sistema radiante receptor com frequência sintônica. Ou seja, o pensamento de um espírito, encarnado ou desencarnado, chamado emissor, é transferido para o pensamento de outro espírito, encarnado ou desencarnado, chamado receptor. Se esse pensamento que é transferido pelo espírito emissor, ele é um pensamento de bondade, de amor, de caridade, de harmonia, de paz, de desejo, de felicidade, o espírito receptor, encarnado ou desencarnado, vai se sentir bem. Se ao contrário, for um pensamento de maldade, de tristeza, de depressão, de angústia, de ansiedade, ou de qualquer sentimento de menos-valia, o espírito receptor vai se sentir mal, sendo encarnado ou desencarnado. Dr. Lacerda, no livro Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, na 9ª edição, ele conta um caso de uma enfermeira que começou com um quadro alérgico durante 6 meses, apesar de vários tratamentos, saíam bolhas horrorosas no corpo. Ela foi tratada com corticoide, com antialérgico, com todo tipo de tratamento e acabava não melhorando. Depois de 6 meses, ela procurou o Dr. Lacerda. O Dr. Lacerda, na Casa do Jardim, atendeu-a, identificou o espírito de um senhor que tinha morrido numa explosão de uma caldeira. O espírito estava todo machucado, cheirava mal. Ele pediu para Cristo, Cristo permitiu, foi recomposto o corpo espiritual desse irmão, ele se transformou num espírito normal e contou para o Dr. Lacerda que tinha morrido numa explosão de uma caldeira, não sabia que tinha morrido, foi para o mundo espiritual, era escorraçado de todos os lugares onde via, espíritos queriam lhe fazer mal porque ele cheirava muito mal, então ele não tinha paz, era perseguido, até que chegou no hospital. No hospital, espíritos que ocupavam camas não deixavam ele ocupar porque ele cheirava muito mal, e ele encontrou a enfermeira. A enfermeira, ele sentiu uma energia boa, ela era uma pessoa boa, ela transmitiu uma energia boa, acalmou um pouco as suas dores, e ele viu que um tempo depois ela começou a ter as mesmas lesões que ela tinha. Naturalmente, o Dr. Lacerda orientou ele, levou ele para um hospital no Astral, que é o Hospital Amor e Caridade, tem na figura lá da direção do Dr. Lourenço, do Espírito Sublime. E ele deu energia para que o corpo espiritual dela, o astral dela fosse melhorado. E o tratamento durou 40 minutos, segundo ele, e em 1 mês ela estava curada, e nos próximos 3 meses teve mais alergia. Isso mostra que a ressonância vibratória desse espírito, mesmo não querendo fazer mal para ela, por indução espiritual e por ressonância, fez com que aquelas doenças que ele tinha no corpo passassem para ela. No momento que o espírito foi retirado, foi levado para um lugar bom no mundo espiritual, saiu então o que causava a alergia. Ela pôde ser medicada espiritualmente. Tudo isso se dá em corpo astral, nada a ver com coisas de medicina física, mas medicina espiritual. Esse tratamento que ela recebeu permitiu que o seu corpo astral fosse recuperado e 1 mês, quando saiu toda a alergia no espiritual, ela se curou e nunca mais teve esse tipo de alergia. Então, essa é a importância da lei que o Dr. Lacerda descobriu da ressonância vibratória, que pela indução espiritual pode causar problema aos encarnados. A pergunta vai para o Dorival Júnior, que vai falar sobre energias atuantes na apometria.
A pergunta seria a seguinte: quais são as forças envolvidas na apometria e como elas se articulam? Por favor, Ju. Obrigado, Margarete. Amigos do IALA. Então, quando falamos sobre as energias envolvidas na apometria, nós usamos letras indicadas pelo próprio Dr. Lacerda para indicar essas energias. Estas são basicamente 3 energias. A primeira delas, que indicamos pela letra Z, e que chamamos de energia zeta, é uma energia de origem animal ligada à vitalidade. Então, quando encontramos uma pessoa mais jovem, de maior porte físico, que apresenta grande energia vital, essa pessoa provavelmente apresenta uma energia zeta abundante. A segunda energia, a energia kappa, representada pela letra K, é uma energia de ligação com o divino, com o cosmos, com o amor. É uma energia que potencializa a energia zeta. E a terceira energia, que chamamos barôntica, é representada pela letra beta. É uma energia vinculada à baixa espiritualidade, normalmente ligada a nós pelas nossas experiências anteriores, em encarnações anteriores. Importante dizer que o Dr. Lacerda considerava a mente humana como um transdutor de energias. Ou seja, assim como quando nós temos, por exemplo, num radinho, primeiro temos energia na forma química, nas pilhas, e depois ela é transformada para a forma elétrica, e em seguida é transformada para a forma sonora, quando sai do rádio. A mente humana tem a capacidade de lidar com a energia de várias formas. E, por isso, ela pode manipular a energia Zou, a energia Kappa e a energia barôntica, de forma a gerir essas energias, formando a equação geral da apometria, e une essas 3 energias numa só equação, numa só resultante. É relevante dizer ainda que todas estas energias trabalham num plano mental. Autores como André Luiz não falam em energia material e energia espiritual, falam em energia material e energia mental. É compreensível que as pessoas se sintam curiosas sobre as setas que são colocadas sobre as letras K, Z e beta. As setas representam vetores de forças. Ou seja, nós sempre trabalhamos em grupos. Então, quando temos um grupo de trabalho várias pessoas, é como se fôssemos pilhas ligadas em série. Cada pessoa tem o seu potencial zeta, o seu potencial kappa, o seu potencial beta. Então, ligadas em série, sob o comando do dirigente, os potenciais das pessoas no grupo se unem a fim de que a espiritualidade possa utilizar a energia do grupo, possa usar a concentração do grupo e os comandos de apometria possam efetivamente funcionar. Quem não compreende o funcionamento das equações, principalmente da equação geral da apometria, não pode querer trabalhar com a apometria. Quem trabalha com a apometria e não compreende o funcionamento da equação principal da apometria, cuidado, pode estar assumindo o papel de curandeiro. Então, vamos falar com a professora Cléia Barradas, né? Que o assunto dela vai ser o assunto sobre vivências com o casal Lacerda e Holanda, que seria a parte mais pessoal do Dr. Lacerda, né?
Professora, como se estabeleceu a relação com o casal Lacerda e Yolanda? Obrigada, Margarete. Saudações a todos os amigos de Porto Alegre e os amigos de outros estados do Brasil. Conheci o casal Lacerda e Yolanda em meados de abril, maio de 1979, numa situação muito difícil em que aflorou a minha mediunidade, quer dizer, intensificou, né, porque já vinha ocorrendo há mais tempo, e aí passaram a acontecer aqueles desconfortos intensos que nem sempre eram bem administrados por mim ou pelo meu marido Barradas. Fui atendida algumas vezes na Casa do Jardim, na equipe do Dr. Lacerda, e logo fui convidada a fazer um estágio no grupo que ele trabalhava na Casa do Jardim. Devo relatar que fiquei impressionada com a estrutura do trabalho. Primeiro, o Dr. Lacerda é uma pessoa extremamente fraterna, abria a porta, recebia o consulente, batia no ombro, tudo bem, meu amigo? Muito bem, o que lhe trouxe aqui? E a partir daí, ele iniciava o atendimento, fazendo a abertura do campo vibratório, e procedia a limpeza da casa, e encaminhava as entidades presentes no meio familiar que estavam em busca de socorro. Quando necessário, nem sempre, ele abria alguma faixa de passado que estivesse causando alguma perturbação na atual encarnação. E aí, claro, procedia a limpeza da mesma. E para finalizar, ele fazia a revitalização energética, trabalhando nos corpos sutis, naquela estrutura do homem setenário. E aí praticava, então, tanto para consulentes quanto para médiuns, a revitalização. E toda essa dinâmica de atendimento era realizada de acordo com os mentores, que geralmente era o Dr. Lourenço, aqueles que foram comentados pelo Barradas, Dr. John, Dr. Máximo Aguirre, Bernardino e outros mentores. E a dona Yolanda, pessoa extremamente fraterna e amorável, dava passagem para o espírito conhecido como Dr. Lourenço. E nesses casos sempre acontecia, no final do atendimento, ele entrava com os aconselhamentos para que todos seguissem em frente, por mais difícil que fosse a situação. Ele não julgava e não admoestava ninguém, nem consulentes, nem trabalhadores, esclarecia sem invadir a privacidade das pessoas, mostrava caminhos e algumas possíveis alternativas. Eu trabalhei com o Dr. Lacerda em torno de 5 anos. Foi uma experiência muito enriquecedora. Desde então, desde 1979, eu, Barradas, ficamos muito amigos da dona Yolanda e do Dr. Lacerda. Nasceu uma amizade muito sólida e perdurou até os últimos dias do casal. Muito obrigada, professora. Nós vamos voltar então com a pergunta para o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, como é que vocês do IALA, né, pretendem divulgar o trabalho que está sendo feito? Muito bem. Quanto ao trabalho do IALA, como é que nós vamos fazer? Hoje nós temos muitos meios de divulgação de conteúdos, de estudos e pesquisas. Então nós vamos, em grupo, né, o próprio Instituto, nós vamos buscar promover, utilizando-nos de todas as ferramentas mais úteis para que a apometria seja conhecida de todos aqueles que agora, através do IALA, vão ter a certeza de que vão conhecê-la de verdade. Então, os métodos que nós vamos usar têm a ver
com a divulgação de conteúdos de estudos e pesquisas, sejam encontros presenciais, sejam pequenos congressos, talvez no futuro grandes encontros, e também através de lives, entrevistas, conversas entre aqueles que conhecem a apometria, para que outros também a conheçam e possam realizar com ela um belo trabalho de caridade, porque a apometria é um conjunto de ferramentas para que a reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, ela possa ser capaz de ajudar os pacientes, as pessoas que estão sofrendo no mundo, com ferramentas tais que os resultados sejam ainda melhores do que os resultados das reuniões mediúnicas, como nós temos visto ao longo de tantas décadas. Então, faremos um bom trabalho para que essas ferramentas sejam bem conhecidas, e o IALA estará, como que sempre, a postos para esclarecer, como que para gerar elementos de luz sobre os conteúdos da apometria. Obrigada, doutor. Voltando então para o professor Carlos Barradas, na sua opinião, como o senhor acha que se deu a difusão da apometria a partir de Porto Alegre para o mundo? Agradeço, Margarete, a oportunidade de falar sobre a divulgação da apometria a partir de Porto Alegre, porque de alguma forma eu sou testemunha ocular deste fato, deste evento. Visto que a apometria iniciou-se em 1965 e cheguei ao Hospital Espírita de Porto Alegre em 1969, no início do ano, e em abril, maio já participava do trabalho então desenvolvido na Casa do Jardim. Eram dois grupos, o grupo do Dr. Lacerda e do seu Conrado Riegel Ferrari, no qual eu participei. Pouco depois deste evento, o senhor Conrado Ferrari chamou o Dr. Lacerda e a minha pessoa e nos comunicou que estava criando o Departamento de Pesquisa Psíquica do Hospital Espírita e nomeava ou indicava o Dr. Lacerda para a presidência e quem vos fala para a vice-presidência. Em 1975, portanto, 10 anos depois do início da apometria em Porto Alegre, o Dr. Lacerda me comunica um dia: Barradas, me disse ele, estou já autorizado pelo Dr. Lourenço para divulgar a apometria extramuros. Vejam bem, há uma certa hierarquia, né? Ele ouviu primeiro o Dr. Lourenço para depois levar a apometria extramuros. E me disse ele: vou a Buenos Aires participar do Congresso Pan-Americano de Espiritismo e vou divulgar lá. E o trabalho que ele apresentou é um trabalho bastante longo, onde está a apometria já bastante estruturada, e chama-se A Ciência da Espiritualidade Aplicada à Medicina. No retorno de Buenos Aires, o Dr. Lacerda ministrou em Porto Alegre, nas dependências do Hospital Espírita, um curso ao qual participaram os trabalhadores da então chamada Casa do Jardim, que não eram muitos, havia uns 4 grupos, eu creio, naquela época, e alguns convidados, e creio uns poucos médicos do Hospital Espírita. Em 1988, o Dr. Lacerda publica o livro que é o livro fundamental da apometria, que todos devem estudar ou se guiar por esse livro se quiserem praticar a apometria conforme ela foi estruturada, fundamentada e desenvolvida operacionalmente. Então, agradeço ao professor Barradas. E a pergunta agora é para o Dr. James. Dr. James, que é ressonância vibratória com o passado? Muito importante essa pergunta, ressonância vibratória com o passado, porque nós temos que ter na nossa consciência que o Deus bondoso e misericordioso, por um acréscimo da sua misericórdia,
nós esquecemos de todas as encarnações passadas. Todas as nossas vidas anteriores, quando nós encarnamos, são esquecidas. Exatamente para que não dê problema de nós com amigos e com parentes que nós temos, pessoas conhecidas, que muitas vezes foram nossos inimigos em vidas passadas. Só que, às vezes, vislumbre dessas encarnações anteriores afloram ao nosso pensamento, e isso, se for uma vivência boa, vai dar um sentimento bom. Se for uma vivência em que nós não fomos tão felizes, vai dar um sentimento ruim, um sentimento de dor, de mal-estar. Dr. Lacerda, no livro Espírito e Matéria, que eu já falei, na 9ª edição, ele conta o caso de uma senhora internada no Hospital Espírito em Porto Alegre, esquizofrênica, internou, ficou 3 meses, voltou para casa e voltou a internar e já estava se cronificando como esquizofrênica. Tudo havia iniciado depois de um parto que ela teve aos 32 anos de idade, um parto normal, mas que fez com que ela desenvolvesse esse quadro mental. O Dr. Lacerda, então, levou ela para o tratamento de apometria, identificou uma senhora de idade que arrastava penosamente um caixão de defunto e que estava perto da moça, fazendo todo esse mal-estar que ela estava sentindo. Ele, logicamente, usou as técnicas apométricas, destruiu o caixão, tirou as amarras que ela tinha com o caixão e orientou ela, e ela contou que numa vida passada na Escócia, ela era a irmã mais velha dessa moça, os pais deles morreram, a moça era muito nova, ela ficou como se fosse uma mãe dela, e quando chegou na idade de casar, ela casou com um rapaz, que foi infeliz na escolha desse casamento. O rapaz era um perdulário, bebia, jogava, tinha amantes, e ela acabou expulsando o rapaz de casa. Posteriormente, quando, aos 32 anos de idade dessa moça, ela morreu, o rapaz contratou um feiticeiro, colocou uma cruz nos pés dela, para que ela não viesse lhe assombrar. E, ao mesmo tempo, voltou para a casa da ex-mulher, da menina, com 32 anos, dilapidou o patrimônio, deixou ela na miséria, abandonou, e ela morreu abandonada, sem ter nada que pudesse lhe ajudar. Agora, ela dormia e chamava a irmã no sono. E a irmã veio, mas arrastando o caixão pela feitiçaria que aquele rapaz havia feito para ela. Agora que ela sabia o que tinha acontecido, ela agradeceu muito ao Dr. Lacerda, disse que jamais teria querido fazer mal para a irmã e que queria ir para um lugar bom. Ela foi levada para o Hospital Amor e Caridade. A irmã foi atendida, foi harmonizada, realinhado os seus chakras, dado energia para ela. O atendimento demorou 40 minutos. E 3 dias depois, ela deu alta no Hospital Espírita. E o Dr. Lacerda acompanhou ela por 5 anos. Nunca mais ela teve qualquer sintoma de esquizofrenia. Mais um caso, então, de indução espiritual, esse relacionado a uma vida passada, onde ela foi abandonada por todos que ela amava, e quando ela chegou nos 32 anos dessa vida, ela linkou com aquela vida passada e começou a sofrer. Dr. Lacerda, abençoado seja onde esteja, porque trouxe para nós a possibilidade de ajudarmos os irmãozinhos que sofrem, encarnados e desencarnados, usando as energias e usando as regras que ele criou. E a principal regra da apometria é o amor. Onde existe o amor, existem bons espíritos ajudando. Que o Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Obrigada, Dr. James. Agora, voltando então para o Dorival Júnior, a pergunta é: como ter certeza de que o objetivo do comando foi realmente alcançado? Obrigado, Margarete. Amigos dela, em relação ao funcionamento ou não de um determinado
comando num grupo de apometria, o Dr. Lacerda dizia que a apometria é uma reunião de ciência e de fé. É importante dizer que num grupo de trabalho é preciso haver coesão, é preciso haver foco de trabalho. Se uma pessoa do grupo não está bem, ou se o pensamento dessa pessoa não está ligado ao trabalho, se a pessoa está pensando que precisa sair dali, ir ao supermercado e fazer compras, os responsáveis espirituais pelo trabalho, assim como mostrado numa obra do André Luiz, em que um dos trabalhadores chega alcoolizado para o trabalho, precisam isolar aquela pessoa da corrente do trabalho. Isso é uma operação que dá trabalho para os trabalhadores de boa vontade do mundo espiritual. Isto enfraquece a corrente, porque diminui o número dos seus trabalhadores. Mas é uma operação absolutamente necessária, porque um trabalhador que venha para a corrente com um pensamento não alinhado com o pensamento da corrente pode introduzir um pensamento divergente na própria corrente. Em relação à questão da efetividade ou não de um determinado comando, o primeiro ponto é relativo à própria intuição do dirigente. Assim que o comando é dado, por exemplo, vamos comandar um cone de luz sobre uma casa que está sendo atendida. Tá? Então, em nome de Deus e de Jesus, nesse momento, formando o cone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já! No mesmo instante em que é dado o comando, o próprio dirigente já tem uma intuição que retorna para ele se alguma coisa de ruim aconteceu, se há um feedback instantâneo da espiritualidade. E mesmo que esse feedback falhe, o dirigente ainda conta com os trabalhadores da vidência, da clarividência, para dizerem, olha, não funcionou, não se estabeleceu o cone, existe alguma outra influência sobre a casa, ou a energia que o grupo fornecia falhou de alguma forma, não houve energia para a formação do cone. Várias coisas podem acontecer, mas certamente o grupo precisa saber se o comando aconteceu ou não aconteceu, para que o dirigente tome conhecimento, porque isso é necessário para que a dinâmica de atendimento possa prosseguir e o atendimento seja bem sucedido. Muito obrigado. Voltando então para a professora Cleia, essa vivência com o casal Lacerda e Holanda resultou em alguma aquisição ou benefício pessoal e ou espiritual? Foi um grande benefício pessoal, principalmente pelo exemplo desse casal fantástico. Aprendi muito com o lado fraterno e amorável do Dr. Lacerda e da Dona Yolanda. O Dr. Lacerda costumava trazer medicamentos do consultório, ele trabalhava na CEE e também trabalhava numa outra instituição, e as conhecidas amostras grátis ele juntava, quando era num número bem maior, juntava e trazia para casa, onde já tinham algumas pessoas à sua espera na garagem. Eles tinham uma garagem ampla. A Dona Yolanda já havia construído uma mesa para almoço ou janta ou alguma outra refeição. E quando as pessoas recebiam esses medicamentos, automaticamente já eram encaminhados para sentar à mesa para receber ou o almoço ou a janta, como eu falei. E era coisas assim extremamente fraternas, amoráveis. Contado pela própria Dona Yolanda,
que algumas vezes, algumas dessas pessoas tomaram banho na sua banheira, no banheiro privado da Dona Yolanda e do Dr. Lacerda. Algumas pessoas que tinham alguns problemas de locomoção, com dificuldades para caminhar e tal, muitas vezes o Dr. Lacerda e a Dona Yolanda os levavam em casa. Então, realmente a Dona Yolanda, com seu grande coração e muito executiva nessas tarefas de assistência social, ela trabalhou muito na Casa do Jardim, especificamente nessa parte da filantropia. Ela conseguiu fundar a primeira farmácia no bairro Restinga, que na época era uma região bem mais carente, não tinha posto de saúde, não tinha nenhuma farmácia. Ela fundou uma farmacinha, dito por ela mesma, uma farmacinha, não era uma farmácia. Então, eu aprendi muito e entendi também que a apometria, além do trabalho espiritual, é também caridade, né? Essa técnica propicia tudo isso. E posso dizer que essa vivência com o casal Lacerda e Yolanda foi de grande valor para a minha formação humanística e mediúnica. E algumas vezes eu lembro com carinho e até com uma certa saudades do tempo que nós pudemos conviver com o Dr. Lacerda, que tinha uma genialidade rara, né? Extremamente, uma cabeça científica, como a gente pode dizer assim na linguagem coloquial, e muito, muito perquiridor de cada momento que acontecia ali no trabalho espiritual. Ele sempre fazia questionamentos para os médiuns. Então, eu acho que esse é o caminho para o aprendizado, né, de qualquer técnica, principalmente essa técnica apométrica associada à doutrina espírita. Agradeço muito a vivência que podemos ter com esse casal. Muito obrigada, professora. Esses depoimentos fazem com que a gente pense que a apometria, além e acima de tudo, é a prática da caridade, né? Acho que a gente chega a essa conclusão. Então, nesse momento, nós vamos encerrando essa conversa inicial, né, de conhecimento do IALA para o grande público, com a palavra o presidente do IALA, Dr. Sérgio. Eu gostaria de, em nome de todos os amigos presentes a este encontro, agradecer aos companheiros do IALA que estiveram fazendo as suas apresentações e dizer a todos que em breve estaremos juntos novamente e que todos vocês possam estar sob as vistas paternais de Deus até que estejamos mais uma vez reunidos estudando outras temáticas ligadas à apometria. Um grande abraço em nome dos companheiros e até breve.